Queridos alunos e queridas alunas, muito bem-vindos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus, seja a nossa salvação. A partir do conhecimento, então, dos desafios da educação, com consequentes reflexos para a transmissão da fé nas instituições de ensino superior católica, passamos então agora ao seu enfrentamento e à sua superação. Falamos bastante de desafios, vamos ver agora como enfrentar esses desafios e como superá-los. Então, frente a todos os desafios apresentados, algumas portas se abrem para a transmissão da fé pela educação. E, neste sentido, vamos seguir a abordagem feita pelo padre Libânio sobre as portas de entrada da fé. E como parâmetro, vamos tomar por base, as orientações do Papa Francisco sobre a alegria do Evangelho à Igreja Missionária. Com toda a ênfase, o Papa Francisco convida os representantes de toda a humanidade a pensarem a educação nos dias de hoje. Quais são, então, estas portas de entrada da fé que Libânio aponta? Para a reflexão sobre a transmissão da fé por meio da educação, vamos então ver quais são essas considerações de Libânio. E estas portas que se abrem à fé nos dias de hoje também podem ser utilizadas no campo da educação para que muitos sejam levados à conversão e ao seguimento de Jesus. Ao refletir sobre a situação atual da evangelização e da educação no mundo de hoje, Libânio reconhece que, ao mesmo tempo em que muitas portas se fecham à transmissão da fé, outras tantas se abrem, trazendo ao povo oportunidades de conversão, conduzindo à abertura a Deus e à comunidade. A imagem da porta da fé utilizada por Libânio é inspirada na Carta Apostólica Porta Fidei do Papa Bento XVI e pode ser estendida também à comunidade educativa, já que a mesma oferece oportunidade de encontro com Deus e com o próximo, ao ter como objetivo a transmissão da fé cristã. Segundo Libânio, no ambiente pós-moderno, sob o domínio da secularização, as ciências abriram as portas para as inteligências muitas vezes abandonarem explicações religiosas que, por sua vez, também eram incompreensíveis à razão humana, e bem como pelo peso autoritário como se impunham essas verdades religiosas. Muitos, por isso, deixaram a fé ao fazer a experiência da autonomia interpretativa. Então, agora só se pode conhecer e crer naquilo que pode ser comprovado. Esta era a visão de muitos que abandonaram uma fé impositiva e que não buscava e que não aceitava, admitia a reflexão da inteligência sobre a fé. A partir de então, o Papa João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio, diz: fé e razão não se opõem, mas a fé ilumina a razão. A razão que anda conduzida pela fé, esta razão encontra a verdade que tanto busca, e a verdade se encontra em Deus. Esta é a mensagem que o Papa João Paulo II
coloca a humanidade nessa questão que vivia em relação à dissociação da fé e da razão. O Papa João Paulo II vem dizer, então, que fé e razão andam juntas e ambas se solidarizam para a busca da verdade. Por outro lado, ainda segundo Libânio, aí se vê uma ironia na história. Como muitos deixaram a igreja pela porta das ciências, do convencimento e da inteligência, outros tantos adentraram a igreja por meio do mesmo conhecimento. Tocados pelo rico patrimônio intelectual da Igreja Católica, ao deparar-se com ele, muitos se aproximaram e entraram por esta porta, considerando os 2000 anos de estudo da Igreja Católica, quanta riqueza existe na nossa Igreja em termos de estudo e de reflexão da razão sobre a fé. Haja vista os tantos estudos da patrística, os tantos estudos da Idade Média com Santo Tomás, com São Boaventura, com Santo Anselmo, chegando estes estudos até os dias de hoje. Então, muitos conhecendo essa riqueza do estudo da Igreja sobre a mesma fé e sobre as ciências de forma geral, que na época todas as ciências eram juntas, depois foi desmembrando, não é? Então, muitos conhecendo a origem das ciências de hoje, se converteram para a igreja, não é? Então, Libânio fala, da mesma forma como pela ciência tantos saíram, outros tantos adentraram a fé católica pela mesma porta da ciência. E desta forma, vejamos então quais são as portas ainda outras que se abrem, segundo Libânio, com possibilidade para transmissão e para entrada da fé. A primeira porta que Libânio aponta é a porta de Deus. A iniciativa de abrir as portas é sempre de Deus, e Deus age quando e como quer. Segundo Libânio, nenhuma porta se nos franquearia, nos abriria, se Deus não estivesse lá primeiro. Se as portas adversas nos fazem cair em muitas controvérsias, Deus faz muito mais para abrir as que levam a Ele. Pois, segundo Libânio, o ato criativo de Deus Trindade, a chamar-nos à comunhão com Ele, está na origem de todo conhecimento e de toda fé. Deus Trindade chama as suas criaturas a Ele. É uma atração natural do homem a Deus, porque o homem é chamado por Deus a ser atraído para Deus. E esta é a origem da nossa fé. Mas a nossa resposta é pessoal. Nós podemos responder sim ou não à atração de Deus. Por seu lado, ao nos criar, Deus quis também necessitar de nós para atrair as pessoas à igreja. Então, Deus nos atrai e as pessoas também nos atraem, porque Deus quis precisar de nós. Por isso, as portas de Deus se abrem primeiro por sua iniciativa, mas também pelas ações e atividades dos homens e mulheres, para que as pessoas entrem na comunidade de fé. Deus age através das ações dos homens e das mulheres de fé nos dias de hoje, para despertar outras pessoas à fé. E assim, o testemunho de fé na educação é o ponto base para a transmissão da mesma fé. Outra porta que Libânio aponta é a porta da Escritura.
Deus agiu e age na igreja salvadoramente e o faz nas pessoas por meio de gestos grandiosos. Porém, como diz Libânio, tudo isso nos escaparia ao conhecimento se por inspiração do Espírito Santo, pessoas e comunidades não nos tivessem escrito esses fatos grandiosos de Deus que nos levam à salvação. Por isso é importante transmitir a fé na revelação divina registrada na Sagrada Escritura. E nesse sentido, hoje Libânio nos diz: o empenho das igrejas cristãs em torno da leitura, da meditação e da oração bíblica tem se tornado excelente via de entrada na comunidade de fé. E quanto que a educação pode se aproveitar, né, da palavra de Deus escrita, registrada, para estudar, para interpretar e para levar tantos à entrada na fé. Bons exemplos são os círculos bíblicos que se abrem às comunidades para o conhecimento da palavra de Deus. E bem acolhidas, as pessoas se sentem atraídas a ingressar nessas comunidades de fé. Então, o acolhimento às pessoas para ingressar nos grupos de estudo, que muitas vezes se fecham naquele grupinho, né? Então, o convite, o acolhimento, quantas vezes vai conquistar novas pessoas nos estudos da mesma palavra de Deus. Então, uma educação que se baseia no estudo e no conhecimento da palavra de Deus traz os caminhos para a transmissão da fé. Outra porta que se abre é a própria experiência existencial, a experiência de vida. Santo Agostinho dizia: nos criastes para vós, e nosso coração permanece inquieto enquanto não repousar em vós. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a vos procurar. Assim, toda a criação tem seu começo em Deus, e Deus não nos abandona jamais. Neste processo, explica Libânio, nossas experiências pessoais nos agitam. Deus está dentro de nós, até que encontramos o oásis da conversão. São as nossas vivências pessoais de experiência de Deus que são desencadeadas pelo testemunho dos irmãos que nos levam a ter ou a aumentar a nossa fé neste Deus que se revela no amor aos irmãos. Desta forma, o testemunho é importante porta de entrada da fé, o testemunho de uma experiência vivida. Todo o processo educativo visa tirar do íntimo da pessoa o que já existe em potência dentro dela. E esta é a meta da transmissão da fé por meio da educação, possibilitar que este Deus que existe dentro da pessoa seja conhecido pela mesma pessoa, que cada pessoa o encontre a Deus que habita dentro de si. Outra porta, a porta da inteligência. Alguns ingressam na fé pelo coração, outros pela busca da verdade. Nestas palavras de Libânio, a luz da verdade os fascina e os põe a trilhar os caminhos da inteligência. E deste modo, muitos adentram a porta da igreja. Hoje, muitas oportunidades são oferecidas pela igreja
e pelas universidades católicas para o conhecimento da mesma fé, com cursos, formações, retiros, catequeses e até mesmo o nosso curso superior de teologia. Daí a importância de a educação ser uma das portas de entrada da fé para o conhecimento da riqueza que a Igreja detém sobre Deus. Uma inteligência voltada para a busca da verdade no bem de todos é a porta para a transmissão da fé pela educação. Outra porta é a porta da comunidade. A comunidade é a realidade para a qual a fé se abre, ao mostrar-se às pessoas de forma atraente, comunicativa, convidativa e vivencial. Pela fé, os discípulos formaram a primeira comunidade reunida à volta do ensino dos apóstolos. Imaginem só, Jesus, o Mestre, o Salvador, havia morrido, mas ressuscitado. E este era o testemunho de fé dos apóstolos. E formavam comunidades divulgando, anunciando e testemunhando esta fé. A partir do ingresso na comunidade, a fé é alimentada pelos sacramentos. Então, para ingressar na comunidade, deve haver uma atração, deve haver um chamamento, um convite muito forte. A partir do momento que se ingressa na comunidade, a fé deve ser alimentada. Aí, o alimento passa a ser por meio da oração, dos sacramentos. Ainda segundo Libânio, especialmente na realidade da nossa América Latina, procuram se manter vivas as comunidades como oportunidade de abertura da igreja aos pobres. Quantos entram à igreja pelas comunidades, não é? As comunidades de base, as comunidades eclesiais, os grupos que existem nas diversas comunidades. Portanto, na nossa realidade, muito importantes são as comunidades cristãs para a acolhida de novos cristãos, em especial dos pobres, tornando-se próximos das pessoas, abertos, convidativos, abordando assuntos que as pessoas vivem. É que desta forma é que atraímos as pessoas às comunidades, da mesma forma como Jesus fazia. E este é o testemunho que dão os educadores cristãos, acolher as pessoas, atraí-las com o conhecimento, né? Transmitir esta fé de uma forma atraente e vivencial. Outra porta, a porta da espiritualidade. A partir da década de 60, anunciava-se que era a era da evangelização e da religiosidade agonizava na humanidade. Porém, hoje se nota uma realidade totalmente inversa. Segundo Libânio, de maneira vigorosa, explodem mundo afora surtos espirituais. Na Igreja Católica, a maioria das pessoas veio por meio dos novos movimentos eclesiais que primam pela espiritualidade. E podemos dar exemplo de várias delas, não é? Como, por exemplo, a renovação carismática católica, quanto que atraiu. Da mesma forma que muitos saíram da igreja pela porta da secularização, de buscar o que é do mundo, tantos outros entraram porque buscam o que é de Deus. Estes são marcados por uma nova postura de experiências religiosas,
de afetividade e consolo. Então, muitos buscam esses grupos espirituais por necessidade hoje, pela carência da afetividade, por necessidade de um consolo das situações em que vivem e encontram nesses grupos espirituais, né? Ao invés do antigo autoritarismo, da antiga imposição, da postura antiga, né? De práticas religiosas estereotipadas, e que essas devem ser deixadas no passado. Uma educação que valorize a vida, que valorize os assuntos vivenciados e que pregue a espiritualidade é a porta que se abre para a transmissão da fé. Outra porta é a porta do testemunho e do exemplo, até o extremo do martírio. O provérbio nos diz: as palavras voam, os exemplos arrastam e permanecem. Inúmeros são os exemplos e testemunhos cristãos, ainda nos dias de hoje, em que muitos chegam até o extremo do martírio, dando sua vida pela fé em Cristo. A vida dos santos, como Santa Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, Santo Antônio de Santana Galvão, santos que viveram entre nós, que foram pessoas simples, mas com extremo amor a Deus, que se manifesta no amor ao irmão, despertam imitação a partir dos seus exemplos e de suas obras. Mesmo hoje em dia, tendo diminuído o impacto dos exemplos de vida, o testemunha continua sendo muito valorizado pela Igreja. Segundo Libânio, esta exigência do testemunho se estende de maneira específica aos cristãos de forma geral, pedindo para eles serem testemunhas do amor de Deus e profetas da esperança, na vivência do amor fraterno, de santidade de vida e de solidariedade para com os irmãos. Assim, numerosas são as iniciativas entre os cristãos, principalmente entre os leigos hoje em dia, que pelo seu testemunho de vida de fé transmitem a muitos a fé e os convencem. Muitas vezes se diz que a fé é transmitida, antes de tudo, pelo testemunho que acompanha as palavras. Neste sentido, o educador cristão mostra com seu testemunho a fé que busca transmitir, possibilitando a outros serem testemunhas do amor de Deus e profetas da esperança na vivência do amor fraterno, da santidade de vida e da solidariedade para com os irmãos na doação de si em favor do próximo. Outra porta é a porta da ecologia. O domínio despótico da natureza dá lugar hoje em dia à fé cristã que vem ao encontro dos anseios ecológicos. Neste sentido, o Papa Francisco destaca a importância de se considerar os elementos de uma ecologia integral no mundo atual, já que, segundo o Papa, tudo está intimamente relacionado e os problemas atuais requerem um olhar que tenha em conta todos os aspectos da crise mundial. Vemos hoje, não é, a situação em que vivemos, uma situação de pandemia, a situação de saúde no mundo todo e que exige uma ecologia integral. Diante dos aspectos comuns, diante dos aspectos
comuns da crise que todos enfrentamos no mundo todo, haja visto a Covid-19, o Papa Francisco chama atenção aos elementos a se considerar em uma ecologia integral, quais sejam a ecologia ambiental, a econômica e a social, a cultural e a vida cotidiana. Esses elementos, segundo o Papa, devem ser considerados em conjunto, tendo em vista o princípio do bem comum e da justiça para com as futuras gerações. Diante da crise ecológica, a fé cristã, diz Libânia, não destrói de Deus o poder nem a bondade, nem sua presença amorosa junto às criaturas. Então, a crise não é decorrência da falta do poder de Deus. É a crise, em todos os sentidos, é falta dessa vivência de uma ecologia integral. Pois só a partir do amor de Deus encontramos a salvação para a terra e para todas as suas criaturas. A educação transmite a fé cristã quando vem ao encontro dos anseios da ecologia integral, caminhando rumo às necessidades das pessoas, o que inclui anseios ambientais, econômicos, sociais, culturais, com vistas ao bem comum e de toda a natureza. Outra porta é a porta da praxis, da ação transformadora. Valorizada inicialmente pela teologia da libertação, esse termo, né, praxis, segundo Libânio, de um lado, a praxis cristã provocou a reflexão da teologia da libertação e, por outro, a teologia da libertação a alimentou. Assim, ela tanto foi porta de saída em determinada época, né, se falar de teologia da libertação, era exclusão da igreja, como também de entrada da fé, ao defrontarem-se com a correspondente teologia, muitos se reconheceram como verdadeiros cristãos quando verdadeiramente acontecia. Muitos dizem que a religião é ópio do povo, como dizia Marx, né? Porém, segundo Libânio, a fé tem potencial interior de converter as pessoas até levá-las ao dom de si. Daí se revela que a fé interior tem potencial de convencimento, no sentido de ser defensora da doação da vida em favor do próximo, na luta pelo bem de todos. A educação que visa a praxis libertadora é a que se baseia nos ensinamentos de Jesus, pois converte as pessoas até o dom de si, para que todos tenham vida e vida em abundância. Outra porta é a porta da escatologia e da utopia. A espiritualidade cristã forjou lemas que impulsionam os fiéis a caminhar e a não se acomodar. Como dizia o jovem Stanislau Kostka, eu nasci para coisas maiores. Segundo Libânio, escatologia e utopia exprimem realidade maior que o presente. Então, todos, ser humano, busca algo maior que o presente. E isto provoca a saída de si. Sair do presente para buscar o futuro. Porém, a utopia se inscreve unicamente na história humana, que inclui relações justas como algo bom e factível,
um bem que não existe, mas que é desejado e que por ele nós somos motivados a agir, mas ligado estritamente ao valor terreno. Essa é a definição dada por Libânio para a utopia. Enquanto escatologia, segundo Libânio, trata de uma realidade boa também, mas um bem escatológico que não se visa somente no futuro, mas que já está presente na história, porém não totalmente, e só se realizará para além da história, embora já tenha começado nela. O que se detecta, segundo Libânio, é que nenhuma situação cala definitivamente a dimensão da transcendência do ser humano. Então, mesmo toda a rejeição da fé não cala essa transcendência que é natural do ser humano, a busca pelo transcendente. A escatologia articula o já das realizações históricas e o ainda não da eternidade. Segundo Libânio, aí se tem excelente chave de leitura da existência humana. Para que eu vim? Quem eu sou? Para onde vou? Que responde aos anseios mais profundos do coração humano. E o avanço nos estudos dos novíssimos pela Igreja traz a resposta à inquietação constante do homem. Quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? Dizia Kostka, nasci para coisas maiores. Esta pode ser, portanto, uma das portas de entrada da fé nos dias de hoje. A conquista de objetivos sempre maiores com vistas ao bem de todos e de sua realização em Deus é o fim da educação que se baseia na fé cristã. Outra porta, a porta do carisma e dos novos movimentos. A fé cristã se faz pela porta de entrada geradora de vida se o carisma dos movimentos que oferece tem sua raiz na experiência de Deus. Os movimentos se fazem porta de entrada, diz Libânio, conforme a estabilidade de permanência no seu interior, se o carisma que oferece tiver consistência e profundidade, e na raiz dele se fizer autêntica experiência de Deus. Então, não só ficar no oba-oba, mas aquele movimento que que leva a autêntica experiência de Deus, este permanece. Esta é a porta dos movimentos que gera a vida de fé estável, fazer a experiência de Deus, que leva a permanecer no seu interior. A educação cristã reforça o conhecimento e a multiplicação dos talentos de cada um em prol de todos, por meio da experiência de Deus. Uma outra porta de entrada da fé, a beleza da liturgia. A liturgia hoje é uma liturgia envolvente que conta com a participação dos fiéis, principalmente no Brasil. A realidade do povo brasileiro, um povo esfuziante, um povo comunicativo, levou para a liturgia vários toques da cultura popular na missa e outras devoções, aproximando assim a igreja de vários setores que andavam por outros rincões religiosos. Daí que a participação do povo nas atividades de fé é de importância fundamental para a sua permanência na fé. E a partir das devoções populares, pode-se chegar a aprofundar na mesma transmissão da fé. A educação que reconhece o valor dos sinais de Deus, a vivência da liturgia,
e nos atos da vida cotidiana e desenvolve este valor promovendo também a participação da comunidade em atividades de fé, está por meio da liturgia transmitindo a mesma fé. Outra porta que se abre é a catequese e o catecumenato. Hoje, segundo Libânio, aumentam as famílias que outrora eram fiéis à tradição do batismo e que hoje deixam as crianças para serem batizadas assim que quiserem, quando bem definirem e quando chegarem à idade da razão. Assim, quando chegam à idade adulta, abre-se para essas pessoas que não foram batizadas na infância, não receberam os sacramentos da iniciação cristã, as portas do catecumenato. E diante da presente situação, quando se tem filhos pequenos, algumas famílias buscam também a catequese, mas quando adultos, os mesmos adultos procuram o catecumenato para a sua educação da fé. Esta é uma porta de entrada e, para que seja duradoura, deve ser evangelizadora, com uma educação que colabora com oportunidades para se fazer a experiência do encontro com Jesus na vida e assim seguirem evangelizando. Desta forma é que Libânio apresenta as portas de entrada da fé hoje em dia, a exemplo do Papa Bento XVI, no moto próprio Porta Fidei, que também inspiram a educação cristã para a transmissão da fé. Como portas que se nos abrem a Deus e à comunidade, segundo Libânio, a relevância delas varia conforme os lugares e os momentos. Então, qual é mais importante? Depende do momento e do lugar em que se encontram, quem delas necessita e se aproxima. Desta maneira, a ação da educação evangelizadora é também um poder de entrada para a transmissão da fé, ao abrir as suas portas aos educandos para Deus e para a comunidade. Então, perante as portas que se abrem à fé nos dias de hoje, é pedido para esse estudo dirigido que vocês destaquem quais são aquelas portas que lhes chamam mais atenção nos dias de hoje e que podem auxiliar a superar os desafios que se apresentam à educação que pretende ser evangelizadora e transmitir a fé. Então, bons estudos, boa reflexão, leiam bastante, ouçam, reflitam e tragam para nós os seus comentários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.